Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em forma de sofá, não necessariamente psicanalítico, onde grandes leitores deitam para falar das relações que tiveram ou têm com livros. Esta semana recebemos Patrícia Perreis. Nascida em 1970, estudou História e História da Arte, mas cedo iniciou uma carreira no jornalismo com passagens pelo Independente, a Sábado, o Expresso e várias revistas femininas. Em 2000 embarcou num projeto que é a menina dos seus olhos, A Egoísta, uma revista de culto que dirige desde o primeiro número e que vem colecionando prémios atrás de prémios na área do design gráfico. É ainda responsável pela 004, uma empresa que já foi um ateliê de design e texto e agora se assume como agência criativa. Da sua bibliografia, de que também constam livros de aventuras para o público infanto-juvenil e uma biografia de Vasco Santana, destacam-se as obras de ficção para adultos, nomeadamente os romances Por Este Mundo Acima, Contracorpo, Gramática do Medo, escrito a meias com Maria Manuel Viana, que foi nossa convidada no programa número 24, e A Construção do Vazio, que acaba de ser lançado com a chancela de Dom Quixote. Olá, Patrícia, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Alô. Vamos começar pela tua primeira escolha. É uma escolha que se calhar muitos dos nossos ouvintes já conhecem como sendo um livro da tua predileção. A Fera na Selva, do Henry James. Fera na Selva é um livro que eu tenho na mesa de cabeceira há anos. Literalmente Na mesa de cabeceira. É uma edição brasileira muito bonita, em que os capítulos vão andando e as páginas vão se tornando um prata-me cada vez mais forte. E é uma peça de design maravilhosa, mas sobretudo é o texto, não é? Henry James era... Enfim, este texto especificamente é um texto que me põe no sítio se eu precisar de ficar no sítio. Ou seja, é a história de um homem que vive a vida ao lado, não é? É a história de um homem que está absolutamente convicto de que qualquer coisa de extraordinário lhe vai acontecer e que faz esta confidência a uma amiga e não consegue perceber ao longo da vida, não é? Que a coisa extraordinária que lhe aconteceu é esta amizade, não é? Tem traços biográficos, para quem não conhece muito a história de Henry James, eu aconselho um livro semi-biográfico, semi-ficção do David Lodge, que se chama Autor e que está traduzido em português, salvo erro, não quero estar a dizer disparates, mas salvo erro na Gradiva. Não tenho a certeza disto que estou a dizer. Não tenho mesmo de todo. Na Asa, porventura na Asa, pois. Pronto. E é um livro sobre pessoas, que é aquilo que me comove mais do que outra coisa qualquer, e as relações entre as pessoas e os equívocos. E muitas vezes nós não olhamos para a nossa vidinha e não reconhecemos aquilo que ela tem de bom, não é? E este livro, como eu disse no início, põe-me no sítio certo cada vez que eu preciso. Portanto, eu já não sei quantas vezes o li, mas muitas, mesmo muitas. E lembras-te da primeira vez que o leste? A primeira vez que eu o li tinha 16 anos. E aos 16 anos o mundo é todo uma outra coisa, não é? Bom. E o impacto, se calhar, também é maior, né? Sim, porque estes livros, não é, que são fundadores, depois de alguma forma da tua identidade, tu vais lendo ao longo da tua vida e é muito diferente ler depois aos 25, ou ler aos 30, ou ler aos 40, não é? Ler quando se já foi mãe, quando se perde alguém, quando as coisas correm mal. São livros, lá está, é um livro fundador da minha identidade, sobretudo enquanto leitora, não é? Mas tu hoje lês o livro de maneira diferente do que muito diferente. Mas ainda te lembras dessa primeira leitura? Lembro do impacto. Sensações que tiveste? Lembro-me porque há livros que vão ficar comigo desde esse tempo do início da adolescência, entre os 13 e 14 anos, sei lá, As Confissões de Lúcio, por exemplo, do Mário de Sá Carneiro. Eu achei a coisa mais arrebatadora do mundo. Eu achei-me assim, caramba, era muito pequenina e o meu mundo também era moldado, era muito mais pequeno, era moldado a uma determinada fronteira, quer dizer, havia uma moldura de leitura na qual eu estava, e aquilo estava completamente fora, era uma cena. Eu cheguei primeiro ao Mário de Sá Carneiro do que ao Fernando Pessoa. Cheguei ao Henry James também assim, porque eu tinha um tio-avô que gostava muito de ler e gostava de me dar coisas diferentes. E gostava do Henry James também. E adorava o Henry James e achava que ele tinha sido injustiçado uma vida inteira porque ele é contemporâneo do Oscar Wilde, como vocês sabem. O Oscar Wilde era uma espécie de
enfim, uma estrela pop rock na altura, não é? Pronto. E o Henry James nem por isso, não é? Pronto. E portanto é um livro fundamental, é um livro que eu já dei, não sei, 1000 vezes às pessoas que gostam. Escrevi uma carta para o Henry James. O fácil é em forma de carta. Foi uma coisa engraçada para uma editora que já não existe, Quid Nove, com uma tradução da Ana Maria Pereirinha, belíssima tradução da Ana Maria Pereirinha, devo dizer, porque eu sinto uma certa proximidade, ou seja, aquele é o primeiro livro que eu li dele, mas eu li tudo depois, não é? Pronto. E procurei ler sempre todas as referências. O Borges gostava muito do Henry James, todas as pequenas referências eu vou colecionando, sabes, aquela coisa de teres um pequeno herói e então vais enchendo aquela gaveta com mais souvenirs, porque precisas de recuerdos. Não podendo colar o póster do herói no não, já não se faz isso, não é? Já não se faz isso. Mas coleciono pequenas coisinhas. E tenho muita coisa do Henry James, textos que pessoas escreveram sobre o Henry James. O David Lodge falou longamente sobre o Henry James, obviamente, e o David Lodge é um dos meus autores preferidos também. Não tanto quanto o Henry James, mas eu acho que são coisas completamente distintas, não tem nada a ver, não é? Isto é um livro relativamente curto, ele tem uma novela muito extenso e isto é uma novela. É uma novela, sim. É uma novela. A novela exige às vezes quase uma perfeição estilística. Sim, mas se tu pensares bem, há grandes livros que são novelas, não é? Olha o Alexis e o Tratado do Vão Combate de Marguerite Yourcenar, que é um livro. Mesmo estrangeiro. O estrangeiro é pequenino, o Amor da Duras é pequenino. Quer dizer, há muitos, o Requiem do Tabu, que quer dizer, podemos ir por aí, se formos só pelos livros pequeninos. Às vezes bastam 100 páginas para te dar um bofetão. Não, às vezes mais vale as 100 páginas, sabes? Às vezes mais vale as 100 páginas. Eu lembro-me sempre, noutra perspectiva, de uma coisa que é rigorosamente verdade, que é vamos fazer um doutoramento, uma tese, e tem que ter 300 páginas. A tese do Agostinho da Silva tinha 28 páginas. Só que eram 28 muito boas páginas. Ele não precisava. Depois ou és muito. Agora, é difícil. Eu reconheço que o conto e a novela, quando são extraordinários, têm outro alcance. Claro que um romance é outro fogo, é outra. E como também é outra companhia. Aprendes coisas com o Henry James? Quando relês agora o Henry James? Eu aprendo sempre. Aprende sempre a ler os outros. E eu, aliás, acho que ninguém consegue ser escritor se não for. É a principal aprendizagem. Se não fores leitor, eu acho que não serás escritor nunca, não é? E, portanto, eu digo isto porque o Henry James também se preocupava muito com a psicologia dos personagens, com o mundo interior das personagens. Que é aquilo que mais me interessa. E é muito o teu território também, da tua ficção. Não é? Mas se nós pensarmos bem, quer dizer, a modernidade é mais isso, não é? A modernidade é mais, ok, vamos atender às pessoas na sua dimensão psíquica, não é? E não tanto social. Claro que depois tens os neorrealistas pelo meio, enfim, mas isso são outras correntes. Mas tens isso no Henry James, mas tens noutros, não é? Na Jane Austen, por exemplo. Como é que uma senhora que nunca saiu de casa, nunca fez nada na vida, tem aquelas personagens inacreditáveis? E continua a ser lida. E continua a ser lida de uma maneira extraordinária. Agora é lida mais a sério do que foi há 50 anos. Bom, também temos que ter em conta que o cinema ajuda muito, não é? Sim, sem dúvida. E Henry James também beneficiou disso, não é? Atenção. Da BBC, etc. Sim. E o filme da Jane Campion, o retrato de uma jovem senhora, com a Nicole Kidman, ele também beneficiou bastante disso. Assim como o Oscar Wilde, não é? Quer dizer, a importância de se chamar Ernesto, todas as coisas que se foram adaptando. E o cinema é um grande amigo da literatura. Para quem quiser um bocadinho mais, é evidente que o filme são 120 minutos, quer dizer. Portanto, não ter aquela visão um bocadinho purista de os filmes nunca são tão bons como os livros. Não, quer dizer, eu acho que são duas coisas diferentes. Não se pode esperar de um livro de um filme a mesma coisa. Nem de um livro a mesma coisa que um filme. São experiências completamente diferentes, não é? Mas podem ser complementares. A mim não. Eu gosto muitíssimo do Milan Kundera. A Insustentável Leveza de Ser é um livro fundamental na minha vida. O filme não é fundamental na minha vida, mas não me chocou, não me estragou, não fiquei arrepiada. Há alguns que uma pessoa diz, ok, pronto, deixa estar isso, não é? Deixa lá isso que não percebeste, não é? Tipo, sei lá, limitaste a contar a história mais Amor em Tempos de Cólera do Garcia Marques, que é extraordinário, um livro inacreditável. E depois tu vês o filme e pensas, está bem. Pronto, não estavam inspirados naquele dia.
Naqueles dias. Aquilo leva muito tempo. Não estavam inspirados. Mas neste caso deste livro do Henry James, a própria ideia, porque a fera, convinha se calhar explicar um bocadinho o que é isto da fera na selva, não é? Que fera é esta e o que é a ideia de que tu podes ser assaltado a qualquer momento por algo que é transfigurador da tua realidade, não é? E que é de tal forma avassalador que a tua vida se tornará outra, não é? E esse outra tem uma dimensão gigante na cabeça do personagem, não é? Eternamente à espera disso e isso nunca chegar. É o que acontece com ele, não é? Com o personagem principal, não é? Porque ele só compreende no momento em que ela morre que afinal, se calhar a vida é só isto. Não é? Então que a fera estava ali. Não, claramente. Aquele encontro é a coisa extraordinária que acontece na vida dele, não é? E ele não deu conta. E, portanto, eu acho que é um livro muito bom para uma pessoa pensar que tem que dar conta das pequeninas coisas que nos acontecem na vida. Nós podemos dar ao luxo de sermos desatentos. Não podemos. E hoje muito menos, porque hoje tu tens uma poluição de informação e uma vertigem na nossa vida que não tínhamos já há 100 anos, não tínhamos há 50, caramba, nós nem tínhamos há 43, vá. Não é? Tudo começa com a internet. Sim. Precisa de uma vertigem extraordinária de vivência. Nós esquecemos que tem 30 anos. Sim. Eu, quando comecei nos jornais, não havia internet. Eu comecei há 30 anos, portanto... Não havia cá assim o Google, nem Wikipédias, nem nada dessas coisas. Tinhas que trabalhar de outra maneira. O arquivo, exatamente. Mas é preciso estar atento. E se não estiveres atento, não perdes metade das coisas. É preciso saber ouvir. Esta coisa de estarmos permanentemente ligados não é benéfica. Não é benéfica. É muito bom desligar o telemóvel, é muito bom desligar a televisão e ter só o teu momento. Que é cada vez mais difícil, porque as pessoas ficam com aquela sensação de eu estou a perder alguma coisa que se está a passar, quando na realidade não se está a passar nada. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho uma conta no Facebook, não é? Mas eu acho que o Facebook é como o frigorífico. Quando tu sabes que tens que ir às compras, mas continuas a abrir o frigorífico para ver se está lá alguma coisa de extraordinário. Se nasceu com as coisas boas que o Facebook tem, não é? Pronto, porque o Facebook tem coisas boas, obviamente. Mas é um bocadinho isto de poderes parar. E eu aprendi a ler, que ler, o momento de ler é um momento de paragem, não é um momento para fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não é um momento para ter o telemóvel ao lado, não é um momento para teres o computador ligado e ouvires o plim da entrada de um e-mail, não é para isso, não é. Isso eu aprendi. Consegues reservar esse tempo, esse espaço? Absolutamente, todos os dias, todos os dias, é fundamental. Eu preciso muito de me desligar. Não, ir para dentro, sabes? Então, espera lá. Eu sou obrigado a isso, não é? Mas eu acho muito bem, ouve lá, eu às 7 da tarde desligo o telemóvel, preferencialmente. Porque, quer dizer, caramba, nós todos... eu vivi uma vida inteira sem telemóvel. Extraordinariamente urgente. Não é? Sim. Tu combinavas coisas quando eras adolescente com os teus amigos e sobrevivias e não havia telemóvel. E se não sei quantos não aparecia ou não sei quantas estava atrasada, a malta organizava-se de outra maneira. Ninguém morreu por causa disso, não é? Quer dizer, não temos que estar permanentemente naquela ânsia de que é isso que a Inês diz, que qualquer coisa extraordinária vai acontecer e que temos que estar ali. E que estamos a perdê-la. Não estamos a perder nada. Estamos a perder uma certa paz de espírito, que também importa, não é? Das coisas acontecerem. Exatamente. Se acontecerem. Sim. Bom, vamos passar para o segundo livro. Vamos. Para a tua escolha, que não sei se seria inevitável ou não, mas é uma escritora também muito importante para ti, Agostina Bessa Luís, A Ronda da Noite, o romance. É o último livro que ela publicou 2006. E tu também tiveste o privilégio de a conhecer pessoalmente. Isso... E eu escolhi este livro precisamente por razões emocionais, mais do que... Não, atenção. Atenção, não está em causa de toda a qualidade do livro. O livro é maravilhoso e a Agostina, de facto, é grande, não é? A Agostina é outra dimensão, é a Liga dos Supercampeões. Esqueçam lá isso tudo. Como é que ela não tem uma carreira internacional, para mim é incompreensível, mas a razão pela qual me é tão especial este livro dela é que eu tive o privilégio de construir uma amizade com a Agostina através da amizade extraordinariamente forte, muito forte, que ela tem com a Inês Pedrosa. E quando começou a pensar nisto, a Agostina, quando começou a pensar na Ronda da Noite, a Agostina disse à Inês: vamos as três a Amsterdão.
E elas tinham ver mesmo o quadro do Rembrandt, não é? Pronto, que é uma tela, não sei se vocês já viram, mas é uma tela gigante e é uma coisa maravilhosa, é coisa verdadeiramente assombrosa. E a Inês liga-me e diz-me: olha, a Agostina quer fazer isto. E eu pensei: oh meu Deus. Pronto, ainda por cima, porque eu passei uma vida inteira a ouvir. Não. E quem é que quer dizer que não há Agostina? Atenção, tu não queres. A Agostina é uma pessoa com um sentido de humor único, uma pessoa de uma generosidade imensa. Eu escrevi o meu primeiro livro, ela mandou-me um postal. Eu acho que poucas pessoas podem dizer isto. Ela ligou à Inês Pedrosa a dizer: eu quero lançar o Fazes-me Falta. E a Inês disse: mas o lançamento está marcado para o Lux e é uma discoteca. E a Agostina disse: está na altura, nunca fui a uma discoteca. Pronto, e depois nesse dia foi muito divertido porque o Manel Reis tinha aquelas camas gigantes no Lux, não sei se vocês se lembram. E a Agostina sobe as escadas e diz: tantas camas, tantas possibilidades. E ela era isto, para nós era isto, sabes? Ela era muito... Ela é muito divertida. Eu gosto de falar dela no presente. A Agostina está cá, graças a Deus. Faz-me falta que ela escreva um livro. Foi todos os anos, como sempre escreveu desde a década de 40, e foi muito maltratada muitas vezes por ser esta pessoa, esta mulher no Norte, não é? Que todos os anos lança um livro cá para fora, não é? Aquela coisa das mulheres assintosas, as mulheres que não se calam, as mulheres que têm pelo na venta, as mulheres... Que se recusam a calar. Que se recusam a calar, pronto. E ela, se vocês forem ler as crónicas dela agora recentemente publicadas pela Fundação Carlos de Gulbenkian em 2 volumes, valem muito a pena porque tu percebes a forma como ela entendia a sociedade, não é? Pronto. E quando ela diz que a Inês é uma herdeira da forma dela construir e escrever a sociedade, eu percebo que há aqui um paralelismo muito grande. E, portanto, vamos a Amsterdão ver a Ronda da Noite. Como vocês calculam, não dormi nessa noite. Claro. Pronto. Depois a Agostina adoeceu e a viagem acabou por ser adiada. A Inês recolheu uma série de materiais sobre o Rembrandt e eu queria muito dar à Agostina o filme que o Peter Greenaway fez sobre o Rembrandt. E, portanto, encomendei, mandei para ela. E sobre este quadro. E mandei para ela e foi assim, com esta recolha, e com a recolha dela e a pesquisa dela, obviamente, que ela escreve a história dos Nabascos e do Martinho, que é um personagem que vive dentro do... envolvida na própria criação. Percebes o privilégio que isso é, não é? Quer dizer, e percebes também que a situação de não... Caramba, a Agostina é tão importante quanto a Jane Austen. A Jane Austen continua a viver e continua a estar aí nas livrarias. Quer dizer, tem uma vida, não é? Sim. Tem uma vida. E a Agostina... Portanto, eu fico muito contente que o Francisco Val tenha decidido ficar com a obra da Agostina para a Relógio d'Água e que seja um recomeço de uma projeção que ela merece. E não é? uma redescoberta. E uma redescoberta para novas gerações, com certeza. Porque, muito embora os miúdos hoje em dia já não são obrigados a ler a Sibila. Não é? Eu não gostei nada da Sibila quando a li, devo dizer. Eu disse-lhe isto, ela riu-se. Ela era uma pessoa muito... Ela é uma pessoa muito mais... ela disse-me várias vezes: nada disto é para levar a sério. E ela tem absoluta razão. Nada disto é para levar a sério. De facto não é. Porque a vida, a glória... É tudo muito curto, não é? Tu hoje estás aqui e amanhã já não estás. Hoje és amado, daqui a uns anos és esquecido. Daqui a uns anos é esquecido. Outro exemplo. Este ano faz 10 anos que morreu Eduardo Prado Coelho. Ninguém se vai lembrar. Quer dizer, algumas pessoas. O que eu quero dizer é: estamos a falar de um homem que escreveu todos os dias no público, todos os dias, que toda a gente comentava, e que toda a gente queria que ele escrevesse sobre os seus livros, e enfim, não é? Para mim era uma espécie de tudólogo, sabia de tudo, não é? Porque o Eduardo sabia, grande intelectual. Ele sabia de... Que ocupava Ele sabia do Alain Ducasse, se tu querias saber de cozinha francesa, e sabia de música, sabia de tudo. Era um homem impressionante. Também, e de tecnologia. Mas depois tinha um lado muito, muito engraçado, que era o lado de quem vê o Quem Quer Ser Milionário com o Malato e ligava, não é, às pessoas. Uma vez ligou à Inês a dizer: olha, o Malato está a falar de ti. Pronto, coisas assim. E esta amizade
esta teia afetiva que se vai criando entre algumas pessoas, sustenta-me muito, é muito importante para mim. E, portanto, quando se diz os escritores dão-se todos mal uns com os outros, ou não são amigos, ou não sei, ou sobretudo as mulheres escritoras têm menos cumplicidade, ou têm menos solidariedade e têm menos sentido corporativista, que têm, devo dizer, que têm. Não digo isto com alegria, porque de facto as mulheres têm uma não tendência para se defenderem umas às outras. Mas depois, quando acontece, é maravilhoso, e eu tenho essa felicidade, não é? E também tenho a Agostina no meio dessa felicidade, o que é extraordinário. Pronto. E o livro em si é, mais uma vez, uma história de pessoas, é uma história de uma família. Quase sempre nela. Quase sempre. Na Agostina, claro. E do Norte. uma família do Norte, uma família com posses, o costume, não é? Mas o que é absolutamente maravilhoso é o jogo entre aquilo que é a realidade e aquilo que se passa dentro do quadro, porque eles têm uma réplica do quadro com as mesmas dimensões em casa, vai passando de geração em geração, e o Martinho, que é para mim o personagem principal, acaba por se rever em todo aquele quadro, e é como se ele vivesse com um pé dentro do quadro e um pé na realidade, não é? Pronto, a determinada altura ele acha que a mulher com quem casa a Judite já podia ser a Saskia, mas enfim, é muito interessante. Saskia que está dentro, está dentro do quadro, sim, exato. com uma galinha pendurada, não sei o quê. E é um quadro extraordinário, de facto. E eu diria que a obra da Agostina, enfim, como dito, tenho grande esperança de que este seja um momento de voltar a valorizar. Os livros dela também são o equivalente a esse quadro, ou seja, nós também nos sentimos a pôr um pé lá dentro, bocadinho a pôr o pé lá dentro, e às vezes a encontrar reflexos da realidade dentro do quando as pessoas dizem ela não tem uma carreira internacional porque há excesso de Portugalidade dentro da sua obra, eu acho isto a coisa mais cretina do mundo, porque então temos excesso de então, o Lobo Antunes também tem excesso de toda a gente tem excesso. Desculpa, e a Jane Austen tem excesso de britanidade, vamos lhe dizer assim, vá. E o Gunter Grass tem excesso de... Estás a ver, não faz sentido. Quer dizer, uma obra como a dela é uma obra que obrigatoriamente devia ser internacional. Achas que o facto de ela ser mulher também contribui para o que é que tu achas? A verdade é que grandes escritores portugueses, o Saramago, o Lobo Antunes, conseguiram impor-se lá fora, não é? Porque é uma mulher, é do Norte. É uma mulher, é do Norte, não se calava. Olha lá, deixa-me só... Eu sei que isto é chato de dizer assim, não é? Num programa, mas tu não me vais levar a mal. Quer dizer, o jornal para o qual tu trabalhas e onde eu já trabalhei, o Expresso, se puder publicar uma crítica de um homem ou publicar uma crítica de uma mulher, publicar de um homem. Eu não tenhas a menor dúvida sobre isto. E as críticas são fundamentais para a internacionalização. Mas pronto, não, eu não estou... Não, ouve. Eu no outro dia abri um suplemento literário, o Y, do Público, e as críticas a livros eram 2 livros que não existiam cá. Portanto, é sui generis. Já agora, não é? como vem dizer que, por exemplo, este programa tem um rácio mais ou menos perto de 50-50 entre homens e mulheres. E nós fazemos muita questão. Mas acho que fazem muitíssimo. Mas eu acho muitíssimo bem. Quando a coisa 2 passa. ou 3 semanas só com homens. Pá, como é que é? Temos que ir. Mas é difícil. As mulheres têm um caminho mais árduo. Sempre. Ok? Por todas as razões. Às vezes não é é mais difícil por uma questão de horário e de encontrar tempo, porque como tem que fazer 300 mil coisas, é verdade. E tomar conta das crianças e dos cães e dos pais e dos avós e ir ao supermercado. Pois é, pronto. Por isso é que é aquilo que eu digo, não é? A tradição judaico-cristã que está impressa em nós e que nos obriga a uma série de coisas. E às vezes é muito mais fácil um homem dizer que vai a um festival literário nos Açores, imagina, durante 3 ou 4 dias, do que uma mulher. É verdade, isto acontece. Seja na família, seja... Agora, a comunicação social em geral não puxa pelas mulheres, e a Agostina também sofreu disto, não é? A Maria Teresa Horta sofreu muito disto, muitíssimo. Não é? Portanto, e há outras, quer dizer, vamos lá ver, não vale a pena, aquilo é o que é. Se dou-te um exemplo, deixa cá ver. Bem, não interessa. Um autor qualquer, não interessa agora quem, é indiferente. O Zé Luís Peixoto, o João Tordo, o Bruno Vieira Amaral, o Gonçalo Antônio Tavares, quem vocês quiserem. Escrever uma história de amor é sobre a condição humana. Eu já disse isto 1 milhão de vezes e vou continuar a repetir. Se for uma mulher, é uma história de amor, não é? É só mais uma história de amor. E quando fazem uma crítica, há sempre a tendência de falar sobre o sentimental.
porque há um tecido sentimental. Isto para não dizer quando tu tens entrevistas e te perguntas sobre a escrita feminina. Não é? Porque tu não perguntas ao Lobo Antunes sobre a escrita masculina, como é evidente, não é? E o escritor é suposto transfigurar-se e ser homem, mulher ou cão. Lamento, homem, mulher ou cão. É tão simples quanto isto. Porque senão, quer dizer, não é uma questão de género. Não é? Sim. Por exemplo, a Maria Teresa Horta não concordaria comigo. Atenção, mas isso já é outra conversa, já é outra coisa. Já que estamos a falar, já tivemos no programa, e é a tua próxima escolha, o livro Anunciações. Não é só o livro Anunciações, Inês, sabes? O livro Anunciações é o livro que eu estou a trabalhar agora. Eu estou no mestrado a fazer Ciências da Religião e a minha dissertação será sobre a impressão digital do cristianismo, sobretudo do catolicismo, na obra da Maria Teresa Horta. Claro que, como vocês calculam, a Maria Teresa acha que isto não existe. Não, e ela reconhece que existe, atenção. Não é? Às vezes sem ela se aperceber quase, mas está lá, não é? Está lá e estará sempre. Está em tudo. Está na ficção, está em tudo. Está nos poemas eróticos e nos poemas que não são eróticos e neste livro especificamente. Muito em particular, não é? Porque chama-se Anunciações, deriva do episódio bíblico da Anunciação. E é o encontro de Maria com o anjo Gabriel que traz a mensagem do Senhor, no sentido de estarás cheia de graça e vem aí o Salvador. E o que acontece é que a Maria e o anjo, enfim, têm sexo louco, com asas e tudo, e apaixonam-se. Isto é uma maneira, enfim... Ele vinha cheio de graça. Ele vinha cheio de graça. É um encontro, e é um encontro muito forte, é um encontro muito físico, mas é também um encontro emocional muito forte, é uma paixão. E depois Deus manda buscá-lo, resgatá-lo, e manda os espiões, que são os outros anjos. E ela diz na capa um romance, e eu percebo, porque embora seja poesia, há uma continuidade, é como se tu tivesse ali capítulo por capítulo, é uma história, não é? Pronto. E Maria acaba no mesmo sítio onde acaba nos Evangelhos, que é com uma criança reduzida ao seu papel da mãe daquele que vai salvar o mundo, não é? Daquele que vem trazer a boa nova. Enfim, e eu acho o livro particularmente feliz na forma como é feito. Acho que não ofende minimamente qualquer católico. É um livro inspirado. É um livro maravilhoso. E a figura de Maria é absolutamente crucial na vida da Maria Teresa. É muito engraçado, não é? Se vocês pensarem em 1971, ela lança o Minha Senhora de Mim. Há sempre esta coisa, esta procura. E ela renuncia à Igreja Católica por causa do dogma de Maria. É uma história que ela conta, não é? Que na adolescência pergunta ao padre confessor várias vezes: como é que é isto de Maria e o corpo e enfim. E depois informa ao pai, que era super católico, que não vai voltar à missa, não é? Pronto. E então passa a estar doente aos domingos, que era para os irmãos irem, e ela não. Pronto. Ela é muito engraçada na forma como conta. Ela contou-vos essa história. Pronto. Eu acho esta história extraordinária. Seletivamente aos domingos. E o livro é muito bom, os poemas são muito bons. E a Maria Teresa, de facto, é uma mulher. Ela usa uma palavra muito bonita, que é alumbrar. Alumbramento. Não é? É verdade. A Maria Teresa, é uma pessoa que em qualquer circunstância, tal como a Agostina, deveria ter uma carreira internacional que não tem. Porque eu gosto muito do Nuno Judice, mas o Nuno Judice tem todos os prémios que existem, mais alguns, e a Maria Teresa não tem todos os prémios e mais alguns. Não é? É uma injustiça. E a Maria Teresa teve uma vida muito difícil, hein? As novas cartas não foi um processo fácil, e se vocês a tiveram aqui, ela certamente que vos contou. Não é. Lá está. Ser mulher é um. É um bico de obra. Ela falou bastante. Sim, pronto. E tu olhas para a obra toda dela, e se pensares só nas Luzes de Leonor, só aquele romance de 1100 páginas, 1000 e qualquer coisa páginas, 1000 e poucas páginas, é uma obra-prima. É um livro que sai de tudo o que tu possas imaginar, e sai de todo e qualquer comentário de canon ou de é uma coisa mais ou menos normal. Não é normal, aquele romance não é normal, é excepcional, não tem nada de normal.
Tal como o livro de poemas se intitula Romance, aquele romance também é poesia. Absolutamente. E porque ela mistura tudo. Mistura tudo. E, portanto, neste momento eu não faço mais nada se não ler a obra da Maria Teresa. Mas eu tenho, enfim, o privilégio de ser muito amiga da Maria Teresa. Gosto muito dela. E enquanto investigas, enquanto trabalhas, também vais comentando? Quer dizer, vou comentando algumas... Ou vais tirando dúvidas? Vou tirando dúvidas. Já lhe fiz 2 entrevistas especificamente para trabalhos para a universidade. E ela é de uma generosidade imensa. É uma mulher fora de série. Pronto. Mas eu estou rodeada de mulheres fora de série e idiotamente generosas, porque a minha vida, mesmo como escritora, nunca seria aquilo que é se eu não tivesse o apoio destas mulheres todas, que são escritoras elas e que são suficientemente honestas na forma de ler os meus textos para que eu possa crescer. Estás a ver? E a ideia que eu tenho é crescer, não é? Portanto, enfim, é um privilégio. Nós é que infelizmente não conseguimos crescer mais no programa, vamos ficar por aqui. Recordar que A Fera na Selva de Henry James teve já várias edições, a mais recente de 2010 pela Quid Nova, e contou com a tradução da Ana Maria Pereirinha, também já a nossa convidada, e com o prefácio da Patrícia, mas não está infelizmente disponível, talvez... A Relógio da Água está agora a voltar a reeditar Henry James, portanto pode ser que tenhamos sorte. Exatamente. A Ronda da Noite de Agostina, infelizmente também não está neste momento disponível, mas nada tem. Mas o Francisco Val vai tratar. Exatamente, como já mencionámos, a Relógio da Água está a tomar conta da obra da autora e vamos poder ter todos os seus livros reeditados em breve. E Anunciações de Maria Teresa Horta, editada pela Dom Quixote, está disponível em formato físico por cerca de 16€ e em e-book por cerca de 10. Espiritual. De certa maneira também é. Acho que podemos fazer aqui. Sim, há ali um estado de graça. De graça. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca de bolso, ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição RSS e na rádio online, Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Patrícia, muito obrigada por Obrigado, eu. Muito obrigado. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.